Muito bem, vamos continuar a nossa recapitulação da primeira parte do Catecismo, mais precisamente do segundo artigo do Credo. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus Pai. Nós vamos perpassar a página 44 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Os números 85 até quando a gente conseguir. Pretendemos chegar até o número 111, o parágrafo 111. E como na quarta catequese nós estamos falando de Jesus Cristo, também nessa recapitulação nós também vamos falar de Jesus Cristo. E nós sabemos que ele se encarnou por obra do Espírito Santo, não foi por obra humana, no seio da Virgem Maria. E para que ele fez isso? Para que nós nos tornássemos participantes de sua natureza divina. Ou seja, a natureza divina veio pegar a nossa natureza humana. Para quê? Para que a nossa natureza humana pudesse também participar da natureza divina. Isso nós encontramos na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. É claro que quando houve a criação, todos os seres humanos, como eu posso dizer? Vou dizer, o ser humano participava da natureza divina. Mas aconteceu uma coisinha grave, que foi o pecado original. E o pecado original, qual foi a primeira consequência que fez? Tirou do ser humano essa participação da natureza divina, ou seja, perdeu a amizade com o próprio Deus. E Jesus Cristo depois precisou ter esse trabalho, de pegar essa natureza humana caída e levar de novo para participar da natureza divina. Este foi um dos motivos da encarnação. Olha que eu não disse encarnação, disse encarnação. E a encarnação é um mistério admirável da união das duas naturezas, da divina, a natureza divina e a natureza humana, numa única pessoa do Verbo. Qual que é a única pessoa do Verbo? Jesus Cristo. Pessoa divina do Verbo, Jesus Cristo. Para quê? Para salvar a natureza humana. Ele precisou fazer isso, Assumir o gênero humano para que ele pudesse, de novo, recuperar a graça perdida. João 1,14 vai falar sobre este tema. Na segunda pessoa da Trindade, divina da Trindade, existe uma unidade. E essa unidade é inseparável da natureza divina. Ou seja, a natureza divina e a natureza humana, depois da encarnação, ela não tem separação, ela está juntas, E é desse modo que Deus se faz homem, sem deixar de ser Deus. E é justamente por isso que eu dizia na vez passada, que nós chamamos Nossa Senhora de Maria, Mãe de Deus. Porque a natureza humana e a divina estão assim, elas não estão separadas. Elas são inseparáveis, essas duas naturezas, depois da encarnação. Então nós dizemos que é Maria, Mãe de Deus. Porque Jesus, depois que encarnou, ele não deixou de ser Deus. E uma perguntinha bastante importante que eu também disse na quarta catequese.
Qual o nome que recebe essa união? A divina e a humana. Que nome ela recebe? A união das duas naturezas, ou das duas substâncias, das duas hipóstases. A divina e a humana. Como se chama essa união das duas naturezas? Um presente para quem conseguir acertar. A união das duas naturezas, da humana e da divina. Vamos passar para o próximo tema, depois eu volto para ver se vocês já conseguiram meditar e saber qual o nome recebe as duas naturezas, a divina e a humana. É uma palavrinha complicada, né? Difícil, talvez vocês nunca ouviram essa palavra, mas né, ela existe. Se ela existe, a gente precisa saber, né? E como é que a igreja ela exprime o mistério da encarnação? Simples, afirmando Jesus Cristo como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. No credo a gente faz essa afirmação: Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É claro que a pessoa divina de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, ela age por meio da natureza humana, que ele mesmo assumiu. E é justamente por isso que ele sofre, ele chora, ele morre, ele faz milagres por meio da natureza humana. Mas a pessoa não é humana. A pessoa de Jesus Cristo, ela não é humana. A pessoa de Jesus Cristo, ela é divina. Porque em Jesus Cristo não existe duas pessoas. Porque se em Jesus Cristo existisse duas pessoas, então não seria trindade, né? Como surgiu uma heresia aí, né? Que dizia que em Jesus Cristo existia duas pessoas, a humana e a divina. Mas não é verdade. Existem duas naturezas e não duas pessoas. Já lembram? Já conseguiram descobrir que nome recebe a união da natureza divina com a natureza humana na encarnação? Que nome recebe? União. Vamos lá? Tá bem. Vamos mais um tema e a gente responde, não deixa eu esquecer. Será que Jesus Cristo tem uma alma racional humana? Da vez passada nós dissemos, não foi? Pois é, hoje de novo tem esse tema. É como a nossa? Se é uma razão, uma alma racional, que tem razão, humana, como a nossa, necessariamente precisava de ter algumas experiências, né? Experiência das coisas, por exemplo, né? Ele precisava aprender, precisou ir para a escola, precisou aprender a andar, essas coisas, né? Mas, mesmo Jesus tendo uma alma humana, ele tinha algo um pouco diferente de nós. Ele tinha o que nós temos, claro, menos o pecado. Mas como homem, ele tinha conhecimento imediato de seu Pai e também conhecia os desígnios eternos que ele veio revelar. Ele sabia o que ele tinha que fazer, apesar de ser humano, né? Porque também ele é divino, né? Por isso, ele penetrava nos pensamentos mais secretos dos seres humanos. Ele sabia, né? Algumas coisas dos seres humanos ele já quase que previa, né? Porque ele já tinha conhecimento disso.
que nós, seres humanos, normalmente nós não temos, né? E Jesus tinha. Isso porque ele é humano e também porque ele é Deus. É interessante que Jesus Cristo tem vontade humana. Se eu disse que ele tem uma alma humana, ele também tem vontade humana. Mas a vontade humana de Jesus Cristo, ela não se opõe à vontade divina. E sim, a vontade humana de Jesus está subordinada à sua vontade divina. Por exemplo, se ele tivesse a vontade de ficar irado e quebrar a cara de alguém, ele não ia fazer isso, né? Porque a vontade divina está bem superior à vontade humana. Mas Jesus sim tinha a vontade humana. Mas a vontade humana, a vontade de comer, né? A vontade de chorar, a vontade de caminhar, a vontade de dormir, a vontade de tudo isso, né? É a vontade humana. Mas ela está subordinada à vontade divina. Quando Jesus assumiu o corpo humano, a humanidade na encarnação, ele se torna visível, né? Aí Jesus se torna visível. E é bem interessante que ele torna visível a imagem do Pai, porque ele é a perfeita imagem do Pai. E a partir disso, por isso mesmo, é que hoje nós podemos representá-lo, né? Venerando. Olha que interessante. Isso o protestante não entende e nunca vai entender, porque é tapado. Desculpem, mas é. Por causa da encarnação de Jesus Cristo, a partir daí, preste atenção, a partir daí, porque no Antigo Testamento está proibido, né? Se bem as imagens, mas é a imagem de deuses, não de santos, porque ainda não existia. Então, esse negócio de dizer, de comparar as imagens dos santos que nós temos hoje com as imagens proibidas dos deuses do Antigo Testamento é completamente um disparate, né? Não cabe, está errado, está fora de contexto, né? Não é assim que funciona. A partir da encarnação, que Jesus veio mostrar a perfeita imagem do Pai, né? Assim por diante, aí a gente já tem, eu não vou dizer o direito, né? A gente já pode fazer as imagens dos santos. Por quê? Um ponto bem interessante. Porque através das imagens dos santos, nós lembramos um fato da encarnação. Porque Jesus vem, como imagem perfeita do Pai, pegar a nossa natureza. Esse é o objetivo das imagens sacras, né? Das imagens sagradas que nós temos para as nossas celebrações. A gente lembra a encarnação. E qual o pecado que existe nisso, gente? Qual a idolatria que existe nisso? Todo católico, todo cristão, convicto e instruído, ele não vai dizer que a imagem de um santo é a imagem de um Deus. Nunca. Em hipótese nenhuma. E às vezes até os padres andam vacilando por aí, né? A imagem dos santos representam e nos mostram, nos lembram a encarnação do Verbo. Quando Jesus se tornou visível. E isso não quer dizer que Jesus, como rezamos no credo, não quer dizer que Jesus começou a existir só quando ele se encarnou, ou quando ele nasceu, pior ainda, né? Não foi. Ele se tornou visível, mas ele já existia, tá? Não esqueci, tá bem, ok. A união das duas naturezas, da divina e da humana. A união dessas duas naturezas nós chamamos de união hipostática. Quer anotar? Pode pegar um papel aí e escrever.
a união das duas naturezas de Jesus Cristo, a divina e a humana. Isso se chama união hipostática. Escreve que vocês nunca mais vão esquecer. União hipostática, união das duas naturezas, da divina e da humana. Então aqui a gente soube qual o sentido das imagens, lembrar a encarnação. Jesus que se faz visível. E como as imagens são dos santos, e os santos eram cristãos, porque não existe santo protestante, pelo menos canonizado, né? Então eles vêm para mostrar essa realidade da encarnação, e é por isso que a gente tem elas, tá? Se bem que atualmente a gente está tendo um pouco de confusão, né? Estamos assim um pouco com o espírito de protestante, né? Começamos a tirar as imagens da igreja, tem bem pouquinhas, né? A igreja ficou um pouco mais vazia, né? Mas ainda existe algumas, né? E tem outra imagem também que é preciosíssima, né? Que a gente comemora no mês de... acho que é na segunda semana de junho, depois de Corpus Christi, na sexta-feira depois de Corpus Christi, acho que é isso. O coração de Jesus, né? E a imagem do coração de Jesus é importantíssima. Vai lembrar primeiro o quê? O amor com o qual Deus nos amou, o coração. Essa é a expressão, né? E esse coração que deixou ser traspassado para quê? Interessante. Para nos garantir a salvação. Por isso que está escorrendo sangue do coração. E daí ele mostra que existem dois sacramentos essenciais para a nossa salvação. O sangue, a Eucaristia, e a água, o sacramento do batismo. E como se deu a encarnação, hein? É interessante a gente saber. Primeiro, ela se deu pelo poder do Espírito Santo. Onde? No seio de uma mulher. No ventre de Nossa Senhora. E não era uma mulher qualquer, hein? Como os protestantes dizem. Uma virgem. Ou seja, ela não precisou de cooperação humana. E ela ficou grávida de Jesus, sem perder a virgindade. Ou seja, não precisou de homem, né? Ah, padre, você já está dizendo coisa com coisa. Não. Vai lá em Lucas 1,35. O Espírito Santo descerá sobre ti. Por isso, o ente que nascerá de ti será chamado de o Cristo, o Salvador. Lucas 1,35. O Espírito descerá sobre ti e te envolverá com sua sombra. E foi justamente assim que aconteceu a gravidez de Nossa Senhora, sem cooperação humana. Lucas 1,35. Jogue na cara dos seus irmãos protestantes, né? Isso eles não sabem. Primeiro eles falam, Maria é uma mulher qualquer, pode até ser que ela concebeu virgem, mas depois ela teve mais filhos. Mentira, não é verdade isso. Por que Nossa Senhora é a verdadeira Mãe de Deus? Sim, ela é a Mãe de Deus. Sim. João 2, 1. E depois João 19, 25. Ele vai confessar, ele vai dizer que Jesus é Deus. E se Nossa Senhora é Mãe de Jesus, qual o problema de dizer que ela é Mãe de Deus? Porque ele é Deus mesmo. Ah, mas ela foi a mãe da natureza divina. Não, a mãe da natureza humana de Jesus. Mas ela foi a mãe da pessoa de Jesus, que não é só natureza, né? E a pessoa de Jesus é o quê? Divina. Se a gente fala que Nossa Senhora é mãe só de Jesus e que ela não é mãe de Deus, a gente nega a divindade dele. Heresia.
porque ele é Deus. Entendeu como é que a coisa funciona? É simples. Ah, mas a Bíblia não fala que Nossa Senhora é Mãe de Deus. E precisa. Tá claro, gente. Não precisa nem dizer. Se ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus, logo ela é mãe de Deus. Pronto. É claro que ela concebeu, por obra do Espírito Santo, a natureza humana de Jesus. Isso não tem dúvida. Mas na natureza humana de Jesus está a sua divindade. Não dentro da natureza humana, mas envolvendo a natureza humana. Então é mãe de Deus, não tem como. Qualquer pessoa em sã consciência sabe disso. Mas o problema, sabe qual é? É que os protestantes têm uma missão, eu vou dizer, diabólica. De querer denegrir, difamar e rebaixar a fé católica. O interesse deles não é levar as almas para o céu, não é fazer com que o demais número de pessoas consigam alcançar a salvação. Podem prestar atenção à pregação deles. Sempre falando mal da fé católica. Bando de hipócritas, bando de covardes, porque todos vieram dessa mãe, que é a Igreja Católica. Pronto, acabou o desabafo. A Imaculada Conceição da Virgem Maria, o que significa? É simples também. Significa que o próprio Deus preservou Nossa Senhora do pecado original no momento da concepção dela. E isso é uma graça muito especial, né? E foi o próprio Deus que teve essa iniciativa. E foi Ele que fez isso com a Virgem Maria. Por que ele fez isso? Porque Ele tinha a intenção de que ela se tornasse a mãe do seu Filho único, Jesus Cristo. E ela precisava ser virgem e tinha que ser concebida sem pecado original. O protestante não acredita nisso. Ou seja, coloca um limite no poder de Deus. Será que Deus não poderia fazer isso? Ah, mas a Imaculada Conceição não está na Bíblia. Pois é sinal que não leem